E aí, meu povo, nesse domingo, do último domingo do ano, nós, nessa classe, meu objetivo com vocês é expor a temática que nós vamos explorar no ano de 2021 para a classe. E o desejo é que a gente estude a palavra de Deus a partir da história de pessoas. E a gente, com isso, a gente tem um aprendizado maior na medida em que a gente analisa situações concretas vividas pelas pessoas ao longo da história bíblica. A gente, com isso, a gente percebe e aprende que as pessoas na Bíblia, elas são normais, a gente normal, gente com as suas verdades, com as suas histórias, assim como você. A gente aprende o mover de Deus na história e na vida das pessoas. E aí a nossa proposta para esse ano é que a gente considere 4 avenidas em que nós precisamos ter essa dinâmica de exposição ou de objetivo. A primeira não poderia deixar de ser outra que não a pessoa de Jesus. Depois nós vamos caminhar no livro de Atos, um livro histórico, para ver a experiência de Deus ali, não só na igreja que nasce, mas nas pessoas que a compõem. Depois nós vamos tratar como Deus age na vida das pessoas e vamos pegar o exemplo de mulheres. E por último, é óbvio, nós vamos sintetizar e caminhar no sentido de sintetizar, utilizando a figura do Natal no último mês. E como eu disse, o primeiro caminho que nós vamos seguir é da pessoa de Jesus. É um olhar sobre a vida e o ministério de Jesus. E a primeira parte é a gente imaginar Jesus como uma criança, mas que, na verdade, nós precisamos partir da premissa de que esta criança que nasceu, e você conhece a história, num estábulo, numa manjedoura, na verdade é Deus, é perfeitamente Deus. É Deus que se fez homem. E aí, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado para o excesso de fragilidade que muitas vezes a gente impõe ou coloca sobre Jesus, não só como um bebê, e depois como um fraco que é crucificado. Eu preciso já começar entendendo que Jesus é o Filho de Deus encarnado, é perfeitamente Deus. Ele veio a este mundo como homem, mas ele é o Deus encarnado. E aí, nesse sentido, a gente vai para o outro lado da história, né? Que a gente vai usar até um título muito curioso, né? Uma divindade de fralda, né? Numa criança. Ou seja, e aí é que Deus também, revelado em Jesus, Jesus é perfeitamente homem, né? A gente diz no futebol, me lembro quando jogava, que determinados jogos que você participava se chamava de jogo roubado, né? E aí, nesse sentido, em termos de Jesus, não é jogo roubado. Não é que ele veio, é que ele abriu mão da sua condição de Deus para viver exatamente as mesmas coisas que você está vivendo. Essa é a premissa primeira, porque a partir daí nós vamos explorar o chamado os ofícios de Jesus, né? Aquele que foi sintetizado em Jesus, sacerdote, o mediador, o rei, aquele que sintetiza o caminhar na história do povo de Deus. E aí a gente vê Jesus como rabi, como sacerdote, naquele que na sua vida andou como Deus planejou, aquele que não só era o mediador, e é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. E você pode ver isso ao longo da história de Jesus, ao longo do seu próprio ministério. Mas também Jesus é o rei. E aí, nesse sentido também, eu acho que é algo que a gente precisa mais do que nunca resgatar. Porque, insisto e repito, muitas vezes nós podemos olhar para Jesus como um bebê frágil e indefeso. Ou, quem sabe, para alguém que fracassou ou um fraco que não resistiu à cruz e à morte. Mas eu não posso deixar de me lembrar ou aprender que Jesus, sobre ele está todo o poder. Que Jesus existe desde a criação, desde antes da criação. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para frente. Podemos ver isso
nas atitudes de Jesus. Depois de tratar deles, nós vamos ser inseridos na temática do livro de Atos, para que você considere Atos e a sua vida e a sua história. E nós vamos começar pelo capítulo 1, falando sobre a promessa e a missão. Ou seja, qual é o impacto da ressurreição na vida dos discípulos. E aí, por favor, se enxergue como discípulo também. Quais são as consequências desse novo tempo, de um novo momento? A ressurreição, ela impacta a vida e ela direciona a igreja. E aí depois nós vamos ver e estudar ainda no capítulo 1 a escolha de Matias. Excelente oportunidade para que a gente reflita de como se exerce o ministério na igreja. E aí a temática fala sobre chamado e vocação, mas também tem uma outra temática que subjaz a história de Matias, que é saber, vem cá, quem Deus escolhe? Quem Deus escolhe? Como é feita a escolha de Deus? E isso não é só para o ministério pastoral, para presbíteros, para diácono, mas também para você como cristão, como membro do corpo de Cristo. Como se dá a escolha de Deus? E aí a gente vai antecipar uma outra história que acontece no livro de Atos, que depois foi cravado para a história como simonia, como a venda não só da posição religiosa, mas do suposto poder religioso. Porque há pessoas, infelizmente, que acham que você galgar degraus na igreja é fruto da sua capacidade financeira, da sua capacidade de liderança, mas não percebem que o chamado de Deus é condição sine qua non para a atuação em qualquer área da igreja. Depois disso, no capítulo 2, nós vamos caminhar para o dia de Pentecostes. O Espírito Santo, que eu costumo dizer que é um grande desconhecido, e vamos estudar sobre o Espírito Santo. A gente não precisa nem ter medo do Espírito Santo, nem estabelecer uma teologia deformada em que Deus é um Deus capenga, que só existe o Espírito Santo. Eu preciso entender as pessoas da Trindade e o papel do Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente vê em Atos 2 é o cumprimento da palavra de Jesus. Lembre-se que Jesus disse, você vê isso nos evangelhos, que enviarei um consolador, não vos deixo sós. E depois disso, Pedro faz questão de explicar aquele momento sublime em que o Espírito Santo desce e aqueles homens começam a falar em outras línguas, né? E aí Pedro nos mostra que a descida do Espírito Santo não é alguma coisa que o céu abriu e veio, não está desconectado com a história. Ela faz parte do plano de Deus. E podemos ver logo depois o impacto dessa descida do Espírito Santo na vida de homens e mulheres, que aí a gente precisa aprender qual é o impacto que o Espírito Santo está tendo hoje nas nossas vidas. E o primeiro deles que o texto nos mostra é a mudança interior, a completude da fé, né? Primeiro, nós cremos em Deus Pai, aceitamos Jesus, o ressurreto, como Salvador, e recebemos o Espírito Santo no nosso interior. E esse fato na história é o que dirige os discípulos de Jesus para a sua missão. E Jesus diz, e a palavra nos diz, preguem o arrependimento. Preguem o arrependimento. E olha, esses discípulos não é aqueles só registrados na história, não. É você que conhece a Jesus. É nosso dever pregar o arrependimento. E ali ainda no capítulo 2, você vê o resultado desse momento na história da igreja. Perseverança em Jesus, temor ao Senhor, comunhão. Pois numa comunidade onde o Espírito Santo, ele não só ele é recebido, mas ele é intensamente vivido, o Senhor causa e faz maravilhas. Vamos para o capítulo 3 e a gente aprende nesse capítulo as consequências disso, que é pregação e poder. Na verdade, a gente se impressiona, por exemplo, no texto lá que fala da cura de um coxo, mas o que a palavra nos mostra é exatamente a realização do Evangelho, de boas novas nas vidas das pessoas. Porque o Evangelho não é teoria, precisa ser vivido na prática. E aonde o Evangelho chega, nós recebemos isso com alegria, e mais do que isso, a transformação na vida. No capítulo 4, nós seremos inseridos à realidade de que esse viver o Evangelho, desse viver a verdade transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, isso traz oposição, e vemos isso na história da igreja.
e ali vemos a prisão de Pedro e João, e a gente aprende que seguir a Jesus, e nós não vamos mentir para vocês, a seguir a Jesus impacta a vida. Ela traz revelações claras que a gente precisa lidar com a gente, mas influencia o meio em que a gente está. E aí a gente vai aprender como é que a gente lida com resistência e oposição. E quais são as consequências na sua vida que afetam o corpo de Cristo. Afetam. E ali a experiência da igreja no capítulo 4 é que durante a perseguição a igreja, sabe o que ela preferiu fazer? Estar em oração. Ou seja, desenvolver a comunhão nas lutas. E isso tem um efeito maravilhoso, porque revela o poder de Deus. E vamos caminhar, continuando ainda o problema de enfrentar lutas e perseguições, como a gente lidar com aquilo que a gente tem e diante de Deus. E aí a gente tem um exemplo bastante complicado de Ananias e Safira, que viram que outros doaram seus bens para Deus e resolveram fazer média com a igreja ou com o povo, mas direcionando isso para Deus. Não vou contar essa história não, você vai aprender como é que é isso. E a gente vê também o crescimento da comunhão, como isso faz a igreja crescer. O crescimento de comunhão de uma igreja, isso traz reação. Aí a minha esperança, a minha oração é que o Senhor faça crescer a nossa comunhão na igreja de Botafogo, para que isso seja percebido pelos outros. Mas isso também causa reação, porque onde há paz, onde o Espírito de Deus atua, isso realmente, isso entristece, isso irrita o inimigo das nossas vidas. E aí a gente vê a prisão dos apóstolos e aprendemos que o Senhor age apesar das lutas, e a igreja cresce. E aí cresce também, você vê a partir do capítulo 6, capítulo 7, com o crescimento da igreja, a necessidade de ministérios. E aí, no caso do texto bíblico, a instituição dos diáconos é feita. Mas nós precisamos aprender isso. No momento em que a igreja está crescendo, cresce também oportunidades e necessidades de ministério, em que eu e você precisamos nos dispor para o serviço do Senhor. E aí, depois disso, temos a famosa história do crescimento e do recrudescimento da perseguição também. Estevão é apedrejado. Mas a gente vê nas perseguições que aí acontece um fato que para a igreja, num primeiro momento, é extremamente danoso. Fruto da perseguição, a igreja se espalhou, né? Para alguns, a igreja se dividiu. Mas na matemática de Deus, isso não foi uma divisão. Foi uma multiplicação, porque Deus usa até as nossas lutas. Sabe para que serviu a perseguição? Para espalhar o povo de Deus e pregar o evangelho. E aí a gente aprende nisso também, que a igreja que se fecha em si mesma é fadada a morrer. E por outro lado, as oportunidades que Deus concede ao nos abrirmos para o novo de Deus, para sermos usados por Deus, isso se dá na história. E como fruto desse aumento, desse espraiar da igreja, nós entramos exatamente no momento da conversão de Saulo. E a história você conhece, mas perceba a condução de Deus na vida de Saulo. Primeiro, as transformações na sua forma de pensar e nas intenções do coração. E segundo, o projeto de Deus e no que ele se tornou. E aí vemos o ministério de Paulo, de Pedro também, abençoador, ser sinal da bênção de Deus onde ele lhe colocar. Tudo isso nós vamos ver durante o ano, mas não vamos parar por aí não. Vamos ver que Deus, no capítulo 10 de Atos, não trata as pessoas com parcialidade. E a pergunta é, para quem pregar? E essa foi a discussão ali no capítulo 10. Quem merece ouvir o evangelho? Me diga. Nesse tempo que a gente vive discriminações, preconceitos, intolerâncias, e aí a gente vê que o fruto da pregação da igreja, o evangelho chega aos gentios. E no capítulo 11 nós vemos a constituição da primeira igreja gentílica. Ou seja, o evangelho pregado, ele prospera. A partir do capítulo 12 chegando, nós não vamos chegar até o final do livro de Atos. Nós vamos ficar com os 12 primeiros capítulos. E aprendemos ali como Deus lida no capítulo 12 com os poderes da terra em nosso benefício.
E aí nós vemos ali no capítulo 12, é uma história de maldade, gente. Herodes mandando prender alguns da igreja para os maltratar. Matou Tiago. E ele percebeu, e esse foi o viés político, que fazendo isso, ele percebeu que os judeus gostaram disso. E depois disso ele prendeu a Pedro. A igreja ora incessantemente, porque você pode acreditar que os poderes desse mundo suplantam o poder de Deus, mas eu lamento te dizer, ou melhor, eu tenho a felicidade de lhe dizer, que isso é uma grande balela, é uma mentira. A igreja em oração, Pedro é liberto e é o que acontece, Herodes morre. E com isso a gente vê como Deus está agindo em nós, como Deus age por nós, e Deus lida com os governantes também. Quem sabe esse nosso tempo não seja um tempo da gente falar menos e orar mais. Partimos para a terceira temática que vamos abordar, a vida também de pessoas na palavra de Deus. E aqui nós vamos falar de 10 mulheres na Bíblia. Como Deus usou pessoas que até que achamos improváveis para transformar o mundo. E a primeira delas é Sara, que acompanhou Abraão no chamado que Deus lhe dera. Você sabe que Sara era uma mulher estéril, tenta dar um jeitinho, entrega uma escrava a Abraão, e esse não era o plano de Deus. Isso aí é muito interessante para a gente refletir, quando muitas vezes a gente tenta ajudar a Deus dando um jeitinho na história, mas na realidade é fazendo a nossa própria vontade. Mas Deus concede um filho a Sara. A gente vê na história desse casal, nem tudo é santidade. As trapalhadas em chegar em cidade, o marido com medo apresenta a sua esposa como irmã, e a gente vê que apesar de tudo, de toda a história, como Deus usou Sara. Depois partimos para outra figura improvável, Raabe, uma pessoa com um passado marcado por não só fracassos, mas por prostituição, mas ela encontra a graça de Deus. Raabe é uma prostituta usada por Deus. E esse encontro com a graça não só salvou a sua vida, mas essa mulher, se você for olhar lá em Mateus, no capítulo 1, você vai ler a genealogia de Jesus e vai perceber que esta mulher ela integra a genealogia de Jesus. E aí nos ensina que não há tamanho de pecado que Deus não possa perdoar, desde que haja um arrependimento sincero. Partimos de Raabe para Abigail, que é uma mulher muito sensata. E Nabal, seu marido, só para poder te dar uma palhinha disso, Davi com seus guerreiros chega perto da terra de Nabal e de Abigail, era um casal, e ele pede pão, água e comida para os seus homens, para os seus valentes. E Nabal, sujeito muito mau, nega. E não percebe o poder militar de Davi. Davi fala, tá certo, não vai dar nada não? Não tem problema não, a gente invade. E Abigail fica sabendo e assustada, ela manda preparar pão, água, comida e manda entregar a Davi os alimentos. E quando chega, Davi, tá, muito bem, mas nós vamos tratar. E essa mulher se joga aos pés de Davi e clama pela sua família. Veja só, o coração de uma mulher que deseja resolver problemas, deseja aplacar ânimos, deseja ser instrumento de bênçãos. E também, vamos falar aqui com toda clareza, corrigir as besteiras que foram feitas dentro da sua própria casa. A Abigail tem muito a nos ensinar. E aí nós vamos partir para Esther, que tem uma consciência clara da direção de Deus. E uma mulher que nos ensina a lidar com as oportunidades que Deus dá sem temer as circunstâncias. Nos mostra a necessidade de uma visão estratégica da vida. E também uma consideração que é pensar nos outros e não só em si mesmo. E aí nós partimos para essa figura que é tão marcante na história, Maria, a mãe de Jesus, que é muito mais do que uma história de Natal. Maria não é coadjuvante na história, Maria não é uma barriga de aluguel, Maria nos sinaliza algumas coisas que a gente precisa pensar e aprender. A primeira delas é a disposição para ser usada por Deus. A segunda é que o seu corpo faz parte da sua história. E a gente precisa refletir muito sobre a forma como temos utilizado os nossos corpos. A terceira coisa é as condições da vida que são tratadas por Deus. Não só as impossibilidades,
mas os condicionamentos sociais também. E aí vamos aprender com a mulher samaritana. E eu vejo nessa mulher muito do drama de muitas mulheres hoje. Primeiro, lidando com a profissional. Diz o texto em João 4 que essa mulher era uma cuidadora de rebanhos. Jesus vai até o trabalho dela para falar com ela. A gente vê a vida emocional, a situação emocional desta mulher destruída. 5 maridos já havia tido, e o que estava com ela também não era seu. E nesse sentido, por causa dessa postura dela, era uma mulher proscrita, era uma mulher rejeitada e desrespeitada como ser humano. E a terceira coisa que a gente vê na vida dessa mulher é uma religiosidade sincrética, sem vida, refletida sobre uma pergunta até sem sentido: qual é o lugar de adorar? É Gerizim ou Jerusalém? E a gente vê que, apesar de lidar com a vida profissional, emocional e com a religiosidade dela, já no contato com Jesus, ela se transforma em uma serva dele, onde ela trabalha, onde ela mora, e o lugar é o seu coração. Essa mulher se transforma e ela não se detém e se transforma numa evangelizadora entre o seu povo. Depois dela, vamos tratar a 7ª mulher, é uma mulher que na história é registrada apenas como uma mulher canaanita. E a gente pode ver um encontro de uma grande fé, de uma mulher que no momento, na história e no lugar, não seria considerada. Essa mulher não fazia parte do povo de Israel. A designação de canaanita demonstra que era alguém da terra, não era da mesma fé dos judeus. Canaanitas eram conhecidos como adoradores de ídolos. Veja, uma mulher de outra fé, de outro povo, de outra cultura, pede a Jesus que cure sua filha. Presta atenção nessa história, hein? Jesus expõe exatamente as diferenças que demonstram não ser ela próxima de Deus, mas cura sua filha. O poder transformador da fé se revela na palavra de Jesus, mas também tem outra coisa. Nós vamos aprender na história dessa mulher como a gente lida com aqueles que para nós são diferentes, para aqueles que para nós são de outras tribos. E nós vamos entender muito da graça e como a graça e a misericórdia de Deus atuam. Aí depois nós vamos partir para a chamada Maria de Betânia. Sabe quem é ela? Ela é assim chamada porque na Bíblia existem outras Marias, e você o sabe bem. Era a irmã de Marta e de Lázaro. E a gente destaca 3 momentos na história de Maria com Jesus. Primeiro é o encontro dentro da casa delas, em que Marta estava trabalhando e Maria quedava-se aos pés de Jesus, nos mostrando a atenção consciente, dedicada, específica à voz de Deus. No segundo momento que nós vemos é quando da morte de Lázaro, quando Maria ouve que Jesus vinha vindo e a chamava. Ela imediatamente deixa o grupo de quem só lamentava, dos lamentadores, daqueles que choravam na sua casa, e corre para encontrar Jesus. Terceiro momento que vamos abordar para aprendermos com a história de Maria de Betânia, quando ela derrama um vaso de alabastro nos pés de Jesus. Alguns atribuem a Maria de Betânia esse gesto que demonstra a importância de Jesus em sua vida. Então a história de Maria é a história da intenção, da intensividade da relação com Jesus. Saindo dessa Maria, vamos para outra, para Maria Madalena, alguém que vem sendo julgada pela história, e que você não encontra respaldo bíblico disso, como uma prostituta, citada nos evangelhos especificamente em 3 momentos. Na morte de Jesus, ela estava presente, observando de longe. No sepultamento de Jesus, ela estava lá, sentada em frente à sepultura com outras mulheres. E na ressurreição, ela se tornou com outras mulheres a portadora da notícia. Tudo isso porque estava próxima e atenta a Jesus. Olha, eu acho que a gente vai ter muito que pensar esse ano. E a última figura é a figura de Safira, né? A história dela, o contexto, ela viu que Barnabé, ela e seu marido, na verdade seu marido até primeiro, viu que Barnabé vendeu um campo e chegou e entregou tudo como oferta ao Senhor, na frente da igreja, na frente das pessoas. E aí o marido chegou e fez a mesma coisa, só que ele pegou no campo que ele vendeu, ele não entregou tudo, ele entregou só uma parte, ele sonegou, e, num certo sentido, o texto nos diz que ele dá a impressão de que entregou tudo.
achando que podia enganar a Deus enganando os homens. E aí ele é consumido imediatamente, morre. E essa mulher chega depois, sem saber do que estava acontecendo, pasmem, ela faz a mesma coisa. E aí nós vamos refletir sobre mentiras diante dos homens, achando que Deus não está ouvindo. O que é pior, mentiras religiosas, mentiras supostamente espiritual, que nós muitas vezes somos tentados a realizar e cometer. Ou quem sabe, é querer mostrar uma espiritualidade que não é fruto do coração, que ela vem na tentativa de dar vazão às nossas vaidades. E outra coisa que vamos ter que refletir, preste muita atenção, é ter comunhão no pecado. Porque Safira teve comunhão no pecado com Ananias. Então essas 10 mulheres vão tocar em áreas das nossas vidas que são extremamente sensíveis. E aí vamos chegar no tempo de Natal. No tempo de Natal, saber que primeiramente há uma luz raiou. Uma luz raiou. O povo que jazia em trevas, nós que vivemos violência, injustiça, abuso de poder, muitos desabrigados, refugiados, doentes, abandonados por aqueles que deveriam cuidar não só da saúde pública, mas de outras áreas da vida dos seres humanos, saiba que Jesus nasceu. Uma luz raiou, porque o povo que jazia em trevas viu grande luz. Depois, nós vamos refletir não sobre a mãe e o pai de Jesus, mas as mães e os pais de Jesus. O Evangelho, ele começa narrando a história de uma família por gerações. Isso, capítulo 1, traz a genealogia. Aquilo são famílias que se sucedem por gerações. E essa genealogia nos fala sobre o significado do Natal e do cristianismo, e você precisa se lembrar disso. Primeiro, que Evangelho são boas novas, não são bons conselhos, são boas novas para a vida. Segundo, o relato do Evangelho muda a maneira de ler outras histórias. Não pelo que as pessoas são, não por aquilo que a gente ouve, mas pela ação de Deus na vida de cada pessoa. O Evangelho, ele revira os valores do mundo, e por causa disso ele precisa revirar os nossos próprios valores. Eles precisam ser revisitados. Quarta coisa que a gente aprende no Evangelho: Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse. Nós aprendemos que Deus fala que vai acontecer, que Deus promete e as coisas acontecem. Essa é a grande lição que a Bíblia nos ensina. Em quinto lugar, a gente aprende que Jesus é homem, e voltamos a essa temática, mas Jesus é Deus. E essa afirmação provoca uma crise pessoal. Essa crise traz a mensagem da esperança, em saber que Deus deixou a sua glória e veio a essa terra para nos atender, para nos salvar, para trazer caminhos para a gente, porque nós só entramos em ruas sem saídas. Nós só chegamos, o nosso caminho, a nossa vida nas nossas próprias mãos é caminho de morte. E aí vamos partir para a segunda temática. Onde está o rei? Essa foi a pergunta dos magos. E nós vamos ter muita atenção para refletir sobre onde encontrar Jesus. Pode ser que a gente esteja procurando Jesus em lugares errados e neles nós nunca vamos encontrá-los. Muitas vezes a gente pode estar querendo encontrar Jesus nos palácios, nos lugares mais ricos, nos lugares em que para a gente satisfaça a nossa forma de pensar, e a gente pode ser surpreendido em encontrar Jesus em estábulos e em manjedouras. Esse tema aí, ele espeta, mas a gente precisa ser provocado para refletir sobre isso. E vamos aprender também nesse contexto a fé de Maria e a fé dos pastores. A maneira como eles lidaram com a mensagem que receberam de Deus através de anjos. E muitas vezes a gente presta atenção no fato e se impressiona com o fato de um anjo aparecer e não meditamos sobre o que foi dito. E a gente precisa meditar sobre o que Deus diz e não ficarmos apegados a formas. Mas a palavra, ela é verdade.
e ela é edificante. E Paulo nos ensina que ela é como uma espada de 2 gumes. E nessa espada é que nós vamos caminhando para o final. A palavra como uma espada na alma, e a gente vê isso na história de Simeão, que ele afirma que o menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A gente não gosta muito de falar isso, mas é uma verdade que a gente precisa aprender. Há pessoas que, diante da mensagem do Evangelho, elas se fecham, e esse caminho é caminho de ruína. Há pessoas que, se vendo diante do Evangelho, é que se revelam as verdadeiras intenções e os pensamentos de muitos corações. Por isso que Jesus disse, não há nada escondido que não venha a ser revelado. A gente precisa aprender com isso. E vamos fechar o ano fazendo uma síntese sobre o que é o Natal, a doutrina do Natal, e que perpassa toda essa temática do ano. Primeiro, que a salvação é pela graça, não há o que você possa fazer. É Jesus, é Deus agindo em nosso favor. A segunda é que o Natal não é uma história da carochinha, Natal aconteceu de fato. A terceira é que a comunhão com Deus é possível. É possível ter comunhão com Deus através de Jesus. E o objetivo disso tudo não é outro, senão que a gente tenha vida e vida em abundância, que a gente viva em alegria. E aí eu termino, caminhando para o final, dizendo para você que ao construirmos, ao refletirmos, orarmos, os professores estiveram reunidos para pensar nessa temática. Ao pensarmos nesse todo, o desejo é que você cresça no conhecimento do Senhor. Porque a escola bíblica dominical, o objetivo dela não é só aquisição de conhecimento, é crescimento espiritual. E que você possa colocar um alvo no seu coração, uma meta, um objetivo, de nesse novo ano, ano de 2021, você investir no conhecimento da palavra. E por isso, nós disponibilizamos dominicalmente as lições, as aulas de escola dominical, os professores com muito carinho, com muita dedicação, com profundidade, preparam as suas aulas para oferecer a você o melhor das nossas capacidades para o conhecimento da palavra. Isso tudo objetiva a sua edificação. Mas você pode dividir isso com a sua família também, porque a nossa igreja tem o cuidado de, desde a mais tenra idade, nós chamamos de cordeirinhos, de 1 a 3 anos, até a velhice. Nós temos classes de escola dominical e nesse espaço da igreja no YouTube, nós temos todas elas aí digitalmente que você pode utilizar para a edificação sua e dos seus. E a minha oração é que Deus lhe abençoe neste novo tempo. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Deus te abençoe.